Olá, bom dia Flávia, bom dia Bruno, bom dia Manu, bom dia a todos. Bom dia para você que está aqui na coluna Corações e Mentes, mais uma edição aqui da nossa coluna. Eu sou o André Wormsbecker e vamos conversar aqui sobre esses assuntos malucos que a gente sempre fala por aqui na coluna Corações e Mentes aqui do Jornal da Mix. E hoje a gente vai falar sobre um carinha muito estranho, de certa forma, estranho e polêmico. Hoje, nosso assunto, a gente vai falar sobre um cara chamado Grigory Petrovich Grabovoi. Se você já conhece, já ouviu falar aí dos números Grabovoi, esse é um nome aí que desperta um certo tipo de controvérsia, de polêmica e tudo que está ligado aí no campo da numerologia, da espiritualidade e das teorias, né, que têm influência sobre as questões da consciência na realidade, né? Então o Grabovoi foi um cara que foi atrás de informações sobre frequências de números, né? Os números, afinal, como a gente sempre fala aqui nos nossos encontros, tudo no universo é frequência. Então os números não poderiam deixar de ser frequência também. E o Grabovoi foi um cara, um russo, né? Ele foi atrás dessas pesquisas e começou a estudar a frequência dos números. E acabou criando aí sequências de números que, de certa forma, são sequências numéricas, né? Mundialmente conhecidas, inclusive, que, segundo ele, né, tem a capacidade de influenciar eventos, de curar doenças e até mesmo regenerar tecido humano, de, por outro lado, trazer coisas materiais, trazer dinheiro, conquistar alguns diplomas, enfim, ele tem uma infinidade de informações através das sequências de números que ele criou e todo mundo, no mundo inteiro, ele tem influência aí sobre a tal da questão dos números Grabovoi. Os números Grabovoi são, como disse, são sequências de números, e cada número que o Grabovoi estudou, ele estudou e pensou que cada número deveria ter uma frequência, e tem uma frequência de certa forma, né? Então ele criou um certo tipo de aparelho, um certo tipo um aparelho com ressonância de frequência e conseguiu retirar de cada número esse tipo de informação. Claro que foi um trabalho, não foi um trabalho da noite para o dia, né? Lógico, demorou muito tempo. O Grabovoi, o Grigory Grabovoi, é um cara ainda que ele está vivo ainda, né? Ele nasceu lá em 1963, então está com seus 62 anos, 61 anos, 62 anos. Ele nasceu em 14 de novembro de 63 lá no Cazaquistão. E ele se formou em matemática, né? Até a universidade dele era aquela universidade estatal de Tashkent. Então ele é matemático, ele é cientista, ele é metafísico, nasceu lá na Rússia, no Cazaquistão, e se formou dessa matemática aplicada. Só que essa formação de matemática dele acabou levando ele para trabalhar com modelos matemáticos e previsões em diversas áreas científicas, né? Até por isso que ele é muito um cara cheio de controvérsia e polêmica, porque ele realmente é um matemático, ou seja, um cientista que estuda fenômenos exatos. Afinal de contas, a matemática é exata, né? Então ela é uma ciência que estuda números exatos. E a polêmica em cima dele é porque um cara que é cientista e que estuda exatas, como que ele foi para um lado mais espiritual, mais ligado a fenômenos sobrenaturais, mais ligado a filosofia, física quântica, coisas assim. Então por isso que o pessoal muito até ele já foi preso, inclusive, várias vezes por até chamarem ele de charlatão. Porém, existe uma linha de pessoas que confiam muito no trabalho dele e tiveram resultados incríveis utilizando as sequências de números Grabovoi. Então ele tem várias sequências, tem vários livros, inclusive, que você pode adquirir do Grabovoi, e lá tem bastante informação e mostra todas as sequências, a maioria das sequências principais, né,
que ele estudou e que ele acabou criando uma cartilha aí para, por exemplo, tal doença é esse número, tal desejo de adquirir alguma coisa é esse número, tá precisando de dinheiro é esse número. Então foram várias sequências que ele criou e acabou seguindo por esse linho, né? Por essa linha. Então o interesse dele por fenômenos espirituais e pela ideia que a consciência humana ela pode, né, interagir, como a gente já sabe aqui, diretamente com a realidade física, ele fez ele entrar nesses estudos aí e que mesclava tal da ciência, do jeito dele, das ciências exatas, a ciência que ele estudava, que era matemática, e espiritualidade e metafísica, vamos dizer assim, ou física quântica, mecânica quântica, como você quiser. E, afinal de contas, o Grabovoi, e acontecia isso desde a infância, né? O Grabovoi, ele já tinha habilidades especiais, como prever eventos futuros, como curar doenças através do pensamento. E daí essas alegações, até como ele começou isso bem na infância, começou a atrair seguidores para ele, né? Seguidores devotos, desde aquela época, vamos dizer que ele tinha 10 anos, nos anos 70, ele começou a despertar esses interesses assim, e adquiriu tanto seguidores quanto céticos, né? Seguidores devotos quanto céticos que sempre questionavam a veracidade dessas informações que ele colocava sobre a sequência de números Grabovoi. Então o mote do trabalho dele era como controlar a realidade, e o que mais chamou atenção de tudo era, e acho que foi pisou no calo assim, do sistema, foi a questão da imortalidade e da ressurreição. Eu acho que foi uma das questões que mais acendeu a luz aí do sistema, que falou, opa, quem que é esse cara? O que esse cara está falando? Vamos ver se é verdade. Aí ele começou a ser perseguido, né? E acabou sendo preso mais por esses assuntos sobre ressurreição e imortalidade, né? Então, de certa forma, o sistema, como a gente chama Matrix, foi atrás dele e acabou prendendo ele. Bom, sobre a sequência dos números e a aplicação dele, né? Uma dessas contribuições aí mais conhecidas do Grabovoi são essas sequências numéricas que ele acabou chamando de códigos Grabovoi, né? Então, no mundo inteiro, muitas pessoas que gostam de números, gostam de numerologia, de coisas mais ligadas a fenômenos paranormais, espiritualidade, chamam de números Grabovoi, né? Então ele desenvolveu essas sequências, né, com base na crença, como a gente já falou aqui, de que cada número ou cada informação de um número tem uma frequência. Por exemplo, o número 1 tem uma frequência que é definida por tal. Número 2 tem outra frequência que é definida por tal. E outra questão que você tem que pensar também é assim, né? Se a matemática é uma ciência universal, universal, tô falando global, né? Global aqui do nosso planeta. E também muitos cientistas consideram que a matemática é uma ciência universal, aí em questão de universo mesmo, ou seja, como se a gente pudesse usar a matemática como uma linguagem universal, aí eu estou falando do cosmos mesmo, e até como para poder ter interação e comunicação com outros seres de outros locais através da matemática. A gente vê bastante isso em filmes, em séries, né? Que a matemática, de certa forma, é usada como uma forma de comunicação entre planetas, entre galáxias, entre o que for, né? Entre universos. Então, é usado muito a matemática. Ou seja, então o Grabovoi utilizando dessa ideia de que a matemática é uma linguagem universal e tem uma frequência universal, obviamente ele começou a estudar esses números desde criança, né? Essa questão de números, de sequência, de frequência, e foi atrás de formar essas sequências numéricas. Eu não duvido muito que ele tenha lido bastante Nikola Tesla, com certeza, por essas questões de frequências do universo. A gente já falou aqui que o Tesla era muito ligado a questões de frequências, né? Ele sempre falava, se você quer entender o universo, estude sobre frequências, vibrações e energia.
E eu não duvido que o Grabovoi tenha ido muito atrás dessas afirmações do Nikola Tesla, que é muito legal, né? Até porque é uma forma de você estudar o universo de outra forma, né? Partindo das questões de frequência, de vibração e energia, né? Então, a crença do Grabovoi era de que cada número vibra em uma frequência específica, como a gente sempre fala nos nossos encontros aqui, né? Todo pensamento tem um número de frequência específico, e os pensamentos são ondas de informações e não tem problema nenhum, são ondas de informações, mesmo aqui essas ondas da rádio que você está ouvindo aqui, ou as ondas da televisão que você vê à noite, ou as ondas do portão da tua casa que você abre de manhã, as ondas do alarme do teu carro que você abre a porta do teu carro. Então não tem nenhum fiozinho ali ligando tudo isso. Então tudo isso é uma onda. É uma onda frequencial que tem um certo número, e por isso que o seu controle do seu portão não abre o portão do vizinho, né? Porque cada controle tem uma sequência e uma frequência em hertz que é diferente de cada controle, né? Senão um controle abriria vários portões de todos os vizinhos do lado, aí não tem como. Por isso que isso, na verdade, no final das contas, é a própria física quântica. Já essa parte de estudos do Grabovoi a gente chama mais de mecânica quântica, como funciona essa energia dentro da questão da nossa vida, né? Então, assim, resumindo, os números do Grabovoi são sequências assim para influenciar positivamente a realidade, né? Por meio da sintonização nas nossas mentes, a gente sintoniza, né, essa informação e essa frequência específica para ter tal resultado. Então, cada número dentro dessas sequências carrega um significado específico, né? E a combinação deles cria essa manifestação dos seus objetivos pessoais. Aí, assim, obviamente, o número 1 tem uma informação tal, que você deve ir atrás, compre livros do Grabovoi ou veja vídeos na internet sobre o Grabovoi. Aí o número 1 tem uma frequência, tem um sentido, o número 2 tem outra frequência, tem outro sentido, o número 3 tem outra frequência, tem outro sentido, e a união desses números cria uma sequência numeral que cria um certo objetivo na tua vida. E os números, obviamente, vão de 1, 2, 3 até 10, né? Só que não tem o 10, é o 0. Então vão de 0 a 9, vamos dizer assim, ou de 1 a 0, contando a sequência normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, e cada um dos números tem uma frequência e uma informação. Aí a união dessas sequências e essa combinação, né, dos números, que ela pode, essa sequência, essa combinação de vários números daí, que daí são vários números, né, pode criar direcionar, né, essas energias do universo para você alcançar determinado objetivo. Por exemplo, a gente tem a sequência que ele chama dentro dos livros do Grabovoi. Se você pesquisar na internet e for atrás, tem um número que é a sequência do atrair amor. E daí o número dessa sequência é 888 412 128 9018. É isso aí, parece um número de telefone lá da Suíça, sei lá. Mas este é um número para você atrair amor. Aí dentro dessa sequência tem toda um estudo, uma questão mística, uma questão espiritual, de que cada número e em sequência tem um valor, uma força, né? Por exemplo, começa lá com 888. Por que são 888? Por que tem 3 vezes número 8? Será que é uma afirmação do 8? É uma abertura? Isso só vai descobrir lendo todas as informações do Grabovoi lá. Mas eu vou dizer assim, por exemplo, alguns significados dos números individuais é que 8 significa percepção de tempo e espaço. Então, será que o 888 repetido 3 vezes é uma afirmação de abertura dessa percepção de tempo e espaço? Por exemplo, outro número, o número 4, representa a comunicação e interação com o mundo externo. E por que ele está ligado com 1? O 1 significa início e novos começos. O 2 significa ação e movimento.
E assim vai. Tem alguma semelhança bem longínqua com numerologia, né? Não foge muito de algumas questões da numerologia, mas são sequências em que a união de cada número e cada número individual com uma sequência de números iguais e talvez alguns repetidos tem uma força, uma frequência que pode induzir a tal informação, que pode induzir a criação ou manifestação de uma realidade específica. Tá, mas e daí? O que são esses números? Como que eu aplico esses números, né? Como que é aplicar os números de Grabovoi? Então, assim, quando você quer, lógico, como eu falei, existem milhões de guias aí, de guias práticos para você entender como funciona essa aplicação dos números de Grabovoi, mas você tem que procurar a sequência de números que você quer. Na internet tem um monte, só que tome cuidado para ver se realmente é aquilo. Procure estudar em livros mais oficiais do Grabovoi ou de pessoas que representam ele também, porque tem muita falácia nesse meio, né? E você só vai perceber se der certo é você. Só você que pode julgar se deu certo para você ou não. A gente sempre fala isso aqui, né? Busque a sua informação por você mesmo. Não espere que outros deem a informação para você e busque essa informação para você mesmo. Você que tem que dizer se deu certo ou não. Você que tem que dizer se é bom para você ou não. Os números Grabovoi apenas são. Se é bom ou ruim, você que tem que decidir. E ninguém tem a soberania de decidir por você, porque é a sua vida, é a sua frequência energética dentro da sua vida. Se você achar que não deve usar, não use. Se achar que deve usar, use. Se quer experimentar, experimente. Eu já fiz uma experiência que deu certo. Eu então gosto dos números de Grabovoi, mas sempre pesquiso a mais, né? Sempre vejo se realmente aquilo faz bem para mim ou não. Então você tem que fazer essa escolha. E aí, então como que você aplica isso? Primeiro você tem que escolher a sequência, né? Você tem que identificar lá qual sequência numérica que você quer, né? Qual que corresponde ao teu objetivo, o que você quer, qual que é o teu desejo. Daí você escolhe essa sequência e a única coisa que você vai fazer é assim, você vai sentar num lugar tranquilo, vai respirar um pouquinho, é quase uma meditação, né? Tudo funciona muito bem com uma boa meditação. Então você vai repetir essa sequência mentalmente ou em voz alta, se você estiver num lugar tranquilo, que só tem você e tal, e você, se quiser repetir várias vezes ao dia, você pode fazer isso, como uma forma de meditação. Lógico que você tem que se concentrar no resultado que você quer, né? Na verdade, você tem que ir pensando no número, já pensando que ele está realizando essa informação que você quer e você vai ter esse resultado desejado. O que mais que você tem que fazer? Visualizar. Enquanto você repete a sequência, é muito bom você visualizar claramente o número que você está falando e o resultado que você está tendo com isso, entendeu? Por exemplo, vamos imaginar que você vai falar o número 188, ok? Então você imagine-se, eu faço assim, eu gosto de fazer assim, um exemplo, né? Imagine que você está numa sala de cinema e na telona lá só tem você na sala e aparece aquela telona de cinema, tudo escuro, e aparece o número 1, só que o número 1 explode lá na tela, pum, número 1. Aí na sequência vem o número 8, pum, explodiu na tela o número 8. E na outra sequência o número 1 de novo, 1, pronto. E repita 3 vezes isso, 181, 181 e 181. Tem uma especificidade nos números do Grabovoi em que o número 6 não pode ser falado como meia. Então, se for 6, é 6 mesmo, ok? Por exemplo, o número 369. Aí você não pode falar 369, você tem que falar 369. E com pausa, né? Dê 1 segundo de pausa ali para você repetir os números, né? Daí, assim, você escolheu o número que você quer, você visualizou o número que você quer, você entrou em meditação, se acalmou, respirou, pensou no número, pensou no resultado que você está tendo, sendo grato, né? A gente sempre fala que seja grato pelo que você já recebeu e essa coisa que você quer ou algo que você quer vem mais rápido para você, com 100% de
de honestidade, que você quer realmente isso, né? Aí ele vem. Então, esse número Grabovoi, na verdade, é uma frequência de informação que você coloca força nisso e ela volta para você, sendo qualquer objetivo que você queira, tanto material, espiritual, o que for, saúde, uma viagem, uma casa, uma conquista, sei lá, qualquer sequência que você escolher de números e fizer essa meditação com essa frequência, com essa sequência, você vai receber isso que você quer, se tudo for feito com muita honestidade, 100% da sua espiritualidade aí, né? Aí faça assim, deu certo, escreva a sequência no papel que deu certo para você e procure pesquisar outras sequências, outros tipos de sequências que te dão outras informações, ou através do teu desejo, do que você queira, te dão outras informações e você pode acessar essa informação e adquirir essa informação através da sequência de números Grabovoi que você escolheu. Existem pessoas que gostam tanto disso e que deu tão certo para isso, que existem pessoas que até tatuam na pele o número Grabovoi e elas usam todo dia, só olham ali para o desenho da tatuagem, rememorizam a informação que elas querem e ficam fazendo isso o dia inteiro. Então você pode... eu não aconselho tatuar na pele, porque isso é uma informação energética, né? Eu não gosto de coisas tatuadas, mas não tem problema nenhum. Se você gosta, não tem problema. É isso que eu falo, veja se para você é bom. Se você não gosta de tatuagens, cole post-its, anote num caderno as sequências, ou sei lá, existem várias maneiras de você guardar esses números para você, ou mentalize, só mentalizando mesmo. Tem muita gente que tem facilidade de gravar sequências numéricas, né? Eu não consigo, eu tenho que anotar em algum lugar. Mas é bom você guardar esses números que você gosta de alguma maneira. Por isso que eu falo, ou adquira livros em que já tem todas as sequências ali, e daí é mais fácil para você entender como funciona ali a visualização dos números Grabovoi, ok? Lá no nosso site, no nosso YouTube, o Quantum Docs Live, tem alguns números do Grabovoi lá que a gente fez um vídeo, só para também mostrar como funciona, né? E se você quiser utilizar ele, pode utilizar também. Lá tem uma explicação, em cada descrição do vídeo tem uma descrição, uma explicação de como funciona o número Grabovoi. Daí você pode acessar lá no canal @QuantumDocsLive, que é no YouTube. Tem várias sequências do número Grabovoi, as mais comuns assim que as pessoas gostam. Então, segundo essa história do Grabovoi lá, a gente já falou, né, que a estrutura, a matemática do universo permite, né, que esses certos padrões aí numéricos sintonizem essas frequências energéticas específicas. E os números, como a gente já falou, já podem ser usados de várias maneiras, através de repetição verbal, ou mentalizar essa sequência numérica, através de você escrever essa sequência num papel e ficar mentalizando e falando durante o dia, ou quantas vezes você quiser, né? Porém, quantas vezes você quiser e quantas vezes você quiser tem que ser honesto e real, né? 100% de honestidade ali no teu pedido vai dar certo. Se você duvidar por um segundo, dá errado. Ok? Então você tem que ter uma visualização criativa desse número enquanto você foca aí no teu desejo, né? Então por isso que eu falei, imagine ele vindo num telão de cinema, os números sendo projetados ali numa tela de cinema, é uma boa visualização para você ter uma visualização legal da tua meditação ali com os números. E falar aqui algumas sequências mais conhecidas incluem aquela que eu já falei de saúde perfeita. Olha o tamanho do número, 918794818. Para harmonização de relacionamentos, por exemplo, é aquele que eu falei, 88412128918. Para prosperidade financeira, esse aqui é famoso, esse aqui você vai encontrar em vários lugares na internet dos números Grabovoi. Essa prosperidade financeira é 52074118. Essa aqui é pequenininha, por isso que é mais fácil de gravar.
E outra, para proteção contra energias negativas. É um exemplo, né? Mas a sequência dessa é 918-775-669-81818. Viu? Eu falei meia de propósito para você perceber que não pode falar meia, tem que falar 6. Ok? Então essas sequências são utilizadas aí por várias pessoas no mundo que relatam experiências positivas, que transformaram a vida delas. No entanto, lógico que não há comprovação científica da eficácia dela, né? Lógico que a ciência não tem como provar se isso é verdade ou não, até por isso que o Grabovoi já foi preso uma vez. E leva muito à crítica da comunidade acadêmica, que é mais cética sobre essas questões do Grabovoi, né? Então, assim, a teoria central ali do Grabovoi baseia na ideia de que a nossa realidade ou a nossa construção mental e tudo que existe é, logicamente, influenciado pela nossa consciência humana, né? Aquele negócio, penso, logo existo. Então, essa visão é bem compartilhada por algumas correntes aí dos estudos da física quântica, do pensamento esotérico, que sugerem, né, que existe o tal do observador e o observador que cria essa realidade segundo a segundo da sua vida. E o observador não é outra pessoa, é você mesmo. Você é o observador que cria a sua realidade segundo a segundo. Não esqueça disso. Então, segundo essas ideias aí do Grabovoi, né, a nossa mente pode acessar esse campo de informações universal, onde tudo que existe já está lá e já é um potencial. Eu sempre falo aqui, né, essa nuvem de consciência, que a gente chama de consciência una, está aqui em cima, é só você saber agarrar ela e trazer essa informação para você através da tua intuição. E é isso que faz com que você, por exemplo, crie livros, crie insights legais para a tua vida, crie uma nova viagem, crie uma nova conquista na sua vida. Todas as informações estão aqui. É essa nuvem que fica passando por aqui. Só quem tem a ação de pegar ela, capta ela e transforma isso em boas energias para você. Ou ruins também, né? Daí depende do teu julgamento aí. Então esse foco mental e esse foco mental dessas sequências numéricas criadas pelo Grabovoi pode ser que transforme a tua realidade aí, pode até curar a doença, trazer abundância ou quem sabe reverter aí situações que não sejam muito desejadas por você, mas depende sempre da tua realidade, do teu julgamento, conforme você queira trabalhar com essas sequências numéricas do Grabovoi, que são muito legais de se trabalhar. Então, inclusive na época que ele estava estudando essas coisas, dentro da metodologia dele, ele falava que até para prevenir certos tipos de catástrofes globais e restaurar a saúde mundial, né, a trazer harmonia para o mundo, se todos seguissem ou frequenciassem essas sequências numéricas, é uma forma de ajudar, de certa forma, o planeta, né? Lógico que a gente está falando aqui de uma consciência coletiva, né? De bem-estar, de paz universal. Daí não precisa nem de número, né? Se todo mundo pensasse em paz universal, tudo ficaria bem. Mas existem muitos cérebros reptilianos querendo apenas território, domínio e guerra, né? Então, por isso que não dá certo. Então, a base, sim, dos números Grabovoi é ensinar essas técnicas que você pode expandir aí tua consciência e utilizar o teu próprio pensamento como uma ferramenta de transformação, né, para a tua vida. Então, o Grabovoi foi muito criticado por essas questões dessas sequências Grabovoi. Se você procurar na internet, você vai ver muitas questões que não consideram ele como um terapeuta, nada, e ele foi preso em várias vezes, até em 2008. Inclusive foi em 2008 que ele foi preso lá na Rússia sobre acusações de fraude, né, prometendo para algumas pessoas que poderia ressuscitar os seus entes queridos mediante tal pagamento, lógico, né? Era uma terapia, então tem que pagar. E daí, lógico que ele não foi em frente, e é por isso que eu falei aquela hora que
quando se fala em ressuscitar e imortalidade, acende uma luzinha lá na Matrix que não deixa as coisas seguirem para frente. Então, por isso que muitos cientistas no mundo não consideram ele como uma pessoa séria, consideram mais como um charlatão, mas, independente dessas controvérsias, o Grabovoi deixou uma marca significativa, no mínimo instigante aí, né, no campo aí da nossa espiritualidade moderna aí. Então, essas ideias dele, lógico que desafiam todas essas concepções tradicionais que a gente tem da realidade, né? E lógico que oferecem aí uma forma inovadora de você ir atrás do seu autoconhecimento e do teu próprio desenvolvimento pessoal, né? Então, nessas sequências numéricas, se essas sequências numéricas, né, possuem esse poder de alterar a realidade, que são apenas uma forma sofisticada e meio um protocolo, né, para você fazer uma sugestão mental aí, o fato é que muitas pessoas consideraram melhorias na sua vida e sempre utilizam essas sequências do Grabovoi para criar situações para o bem delas, né? Então, tem muitos testemunhos que funcionam realmente os números Grabovoi e estão aí até hoje, só você pesquisar e ir atrás. Por isso que eu falo, sempre pesquise mais, duvide de várias coisas que a gente fala, inclusive aqui, duvide de mim mesmo e vá atrás das pesquisas, pesquise por você mesmo. Veja se isso faz bem para você, se ressoa com o seu coração, ressoa com a sua mente e ressoa com o seu espírito. Aí se ressoar, beleza, aí segue em frente. Mas, como eu digo, o julgamento é só seu. Você que tem que saber se é bom ou ruim para você. Então, se você quiser, procure lá Números Grabovoi, tem lá no nosso YouTube, @QuantumDocsLive. E se quiser estudar mais sobre isso, tem vários artigos do Grabovoi também lá nos nossos estudos.quantumdocs.space, lá no nosso site. E fique ligado aí nas nossas redes sociais, que é @QuantumDocs. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por você estar aqui com a gente na nossa coluna Corações e Mentes aqui da Rádio Mix e aqui no Jornal da Mix. Curta em breve agora aqui no nosso Spotify, tanto no Jornal da Mix quanto no Spotify da Quantum Docs. Vai estar lá esse episódio aqui do Corações e Mentes, ok? Não esqueça que hoje, segunda-feira, dia 30, a gente tem a apresentação do Sérgio Sacani aqui em Curitiba, lá na Ópera de Arame. Ainda tem ingressos lá, se você quiser adquirir, por favor, entre lá no Simpla, só procurar Sérgio Sacani no Simpla e ele está lá, adquira seu ingresso, logo mais às 8 da noite lá na Ópera de Arame, beleza? E obrigado pela sua companhia aqui, eu sou o André Wormsbecker, nos siga nas redes sociais, @QuantumDocs. E eu te espero na nossa próxima edição da nossa coluna, na próxima segunda-feira, às 6h30 da manhã, aqui na Rádio Mix, no Jornal da Mix. Muito obrigado, valeu, até a próxima.